Fala galera do Aras Concursos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E agora nós vamos para a semana 2 do concurso da UFES, no dia 5, já tem vários vídeos aí anteriores. E hoje nós vamos falar na Lei 8.112 dos afastamentos e concessões. Dos conhecimentos específicos, vamos falar de recrutamento e seleção de pessoas e de português das classes de palavras, preposições. Lembrando que já tem, viu, disponível o PDF desse material, da semana 2 completa, ok? Com várias questões, vários exercícios. E também tem da semana 1. Vou deixar aí disponível para vocês o link para vocês poderem acessar e, se desejarem, adquirir. Gente, vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Agora estudando, começando aqui pela Lei 8.112, falando dos afastamentos e das concessões. Tem uma partezinha aqui um pouco complexa, mas vou tentar mostrar a vocês o que eu entendi. O artigo 93 fala o seguinte, falando de afastamento para servir a outro órgão ou entidade. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou, veja, aqui nós estamos falando do servidor público federal, né? O servidor da União pode ser cedido para a própria União, pode ser cedido para os estados, para o Distrito Federal, para os municípios, ou em serviço social autônomo instituído pela União que exerça atividades de cooperação com a administração pública federal. Nas seguintes situações: para exercício de cargo em comissão, função de confiança, ou nos casos de serviço social autônomo, para o exercício de cargo de direção ou de gerência. E também nos demais cargos aí previstos em lei, ok? Nos demais casos previstos em lei. Então, nós vimos que o servidor pode ser cedido aí também, tanto para a própria União, como para os estados, como para o Distrito Federal, como para os municípios, quanto para o Serviço Social Autônomo, que é instituído pela União, nos casos do inciso 1 e inciso 2, beleza? Agora, vamos com calma, vamos tentar entender aqui. Na hipótese de que trata o inciso 1, ou seja, para exercício de cargo de comissão, função de confiança, e nos casos de serviço social, para exercício de cargo de direção ou de gerência, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos estados, do Distrito Federal, dos municípios ou para serviço social autônomo, ok? Nesses casos, o ônus, então verdinho aqui, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária. O órgão ou entidade cessionária é aquele que recebe o servidor, ok? Então, aí, o ônus da remuneração será do órgão cessionário. E aí você tem que ter cuidado, porque o órgão cessionário é aquele que recebe o servidor, beleza? Nesses casos, do Distrito Federal, dos estados, do município, para serviço social autônomo. Aí vem mais um caso. Nós vemos aqui no parágrafo 2. Já já a gente vai voltar aqui para comentar sobre essa parte que fala mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Já já vamos falar dos demais casos, ok? Aqui a gente vai entender agora mais um ponto. Ó. Na hipótese de o servidor, porque lembra da administração direta? Tem a União, os estados, Distrito Federal e município. A administração indireta tem as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mistas e também as empresas públicas. No caso aqui, na hipótese do servidor cedido à empresa pública e sociedade de economia mista ou serviço social autônomo, nos termos de suas respectivas normas, optar, veja, se ele optar, o servidor, ele é um servidor da União, se ele optar pela remuneração do seu cargo efetivo, quem é que tem que pagar? A União que paga o cargo efetivo. Ou pela remuneração
do cargo efetivo acrescida do percentual da retribuição do cargo em comissão. Porque ele pode escolher, né, optar aí só pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescido daquele cargo em comissão que ele vai ocupar ou da função ali de direção ou de gerência. Aí o que é que vai acontecer? A União vai pagar e olha aqui, ó, a entidade cessionária ou serviço social autônomo efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. Ok? Então, nesses casos de empresa pública, sociedade de economia mista e serviço social autônomo, se o servidor optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescido da retribuição do seu cargo de comissão, sua função de direção ou de gerência, quem vai pagar é a União, mas vai ter um reembolso. A entidade cessionária, quem recebeu o servidor, vai ter que reembolsar a União. E que casos são esses? Onde diz aqui no parágrafo 1, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Que casos são esses? Aí, nesse caso, é quando a União ela cede um servidor para a própria União. Aí, a entidade cedente é que vai pagar, ok? Para a própria União ou para suas autarquias ou fundações públicas, ok? Então, nesse caso, o órgão cedente é que vai pagar. Pouquinho complicado isso aí, mas dá para entender, beleza? Em resumo, podemos dizer, se a União cede para o Estado, o servidor, para o Distrito Federal, para o município ou para serviço social autônomo, aqui, o ônus da remuneração é do órgão ou entidade cessionária, quem recebe. Se o servidor for cedido para empresas públicas, sociedade e economia mista, ou serviço social autônomo, e optar pela remuneração do cargo efetivo, ou pela remuneração do cargo efetivo mais o percentual de retribuição do cargo em comissão, né? Então, o que é que vai acontecer? A União vai pagar, mas esse órgão, essa empresa pública, essa sociedade de economia mista, ela vai reembolsar a União. Beleza? Então, vamos mais. Parágrafo 3. A cessão facial mediante portaria publicada no Diário Oficial da União. Isso é tranquilo, né? Para que a cessão seja válida, tem que estar publicado lá no Diário Oficial da União. Tranquilo? Sem problema. Agora, vamos mais. Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da Administração Pública Federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal. Tem um órgão na administração pública que não tem cargo próprio de pessoal, o presidente assinar lá, o presidente da República assinar, ou o servidor pode ser cedido para esse órgão, para determinado fim e prazo certo, ok? Lembrar disso. Aplica-se à União, em se tratando de empregado ou servidor, por ela requisitado, as disposições dos parágrafos 1 e 2 deste artigo, como a gente viu aqui, vai aplicar também à União. O parágrafo 5 do artigo 93, esse aí, ele amplia a abrangência do artigo 93, colocando a União no polo inverso, ou seja, como aquela que recebe o servidor empregado. Até então, o artigo 93 colocava as entidades federais apenas na posição de cedente. No parágrafo 5, entendeu-se que a União estendeu para a União, né, a hipótese dos parágrafos 1 e 2, ou seja, quis evidenciar que se a União receber servidores empregados de estados, Distrito Federal e município, ou empresas públicas e sociedade de economia mista, ela deve arcar com o ônus, seguindo a regra geral de que é responsável pelo reembolso de quem tem o bônus. Ou seja, se a União receber
Se a União receber um servidor dos estados, Distrito Federal, município, sociedade de economia mista, ela vai ter que arcar a despesa, beleza? Parágrafo 6. As seções de empregados de empresa pública ou de sociedade de economia mista que receba recursos do Tesouro Nacional para custeio total ou parcial de sua folha de pagamento de pessoal, independem das disposições dos incisos 1 e 2 e dos parágrafos 1 e 2 deste artigo, ficando o exercício do empregado cedido condicionado à autorização específica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto nos casos de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada. Então, o que é que esse parágrafo 6 quer nos dizer? Ele traz uma exceção para um caso específico, determinando que se a União já for responsável por pelo menos parte do custeio daquela empresa pública ou sociedade de economia mista, não precisará de reembolso. Ou seja, como fala aqui, né? As seções de empregados em empresas públicas que receba recursos do Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial de sua folha de pagamento. Então, se a empresa pública ou sociedade de economia mista recebe esses recursos do Tesouro Nacional, então não é preciso haver o reembolso, beleza? Não é preciso haver aí o reembolso. E no parágrafo 7, o parágrafo 7 nos diz que o Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão, com a finalidade de promover a composição da força de trabalho dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, poderá determinar a lotação ou exercício de empregado ou servidor, independente das observâncias do constante no inciso 1 e nos parágrafos 1 e 2 deste artigo. Então, o Ministério do Planejamento e Orçamento Público, ele pode fazer isso sem problema, beleza? Nada de muito. Também aqui é o mais complicado dos afastamentos, é esse, o afastamento para servir em outro órgão. Vamos ver os outros afastamentos agora são mais tranquilos. Ó. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplica-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ele fica afastado do cargo. Deputado estadual, afastado. Deputado federal, afastado. Ok? Então, se for mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Não pode conciliar. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado a optar por uma remuneração. Então, o prefeito, ele é um servidor público, uma pessoa é servidor público e se torna prefeito. Ele vai ser afastado do cargo, ele não pode continuar como servidor público e como prefeito. Ele vai se afastar do cargo e vai ser facultado a ele vai optar pela remuneração do prefeito ou do servidor. O que for mais, ele vai escolher, né? Investido no mandato de vereador. Agora, o vereador, olha aqui, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Então, o vereador, ele pode receber os dois. Ele não precisa se afastar, se houver compatibilidade de horário, ok? Agora, não havendo compatibilidade de horário, ele será afastado do cargo, sendo-lhe facultado a optar pela remuneração. Então, ele pode optar por uma remuneração ou outra, mas vai ser afastado do cargo de servidor, beleza? No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se exercício tivesse. O servidor em exercício em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para a localidade diversa daquela onde exerce o mandato. Então, veja que é bem tranquilo. Federal, mandato federal, estadual, distrital, afasta-se do cargo. Prefeito, afasta-se do cargo, mas pode optar pela remuneração. Vereador, se houver compatibilidade de horário, pode permanecer nos dois e receberá os dois. Não havendo compatibilidade de horário, se afasta do cargo e escolhe a remuneração. Ok? Próximo, afastamento para estudo ou missão no exterior. O servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial sem autorização
do presidente da República, presidente dos órgãos do Poder Legislativo e do Supremo Tribunal Federal. A ausência não excederá a 4 anos. E fim da missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência. Então, só com mais 4 anos para ele sair, ok? Decorrido igual período. Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo, não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesses particulares antes de decorrido o período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. Então, se o servidor foi afastado para estudo ou missão no exterior, ele não poderá não vai ser concedida aí a exoneração ou a licença para tratar de interesses particulares antes de decorrer igual período. No caso, se for 4 anos, de decorrer mais 4 anos. O disposto desse artigo não se aplica aos servidores de carreira diplomática. As hipóteses, condições e formas para autorização de que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em regulamento. Ok? Então, vai ter o regulamento lá do servidor para saber. Afastamento para participação de programas de pós-graduação estrito sensu no país. O servidor poderá, no interesse da administração, isso é muito importante, no interesse da administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente, com o exercício do cargo mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em emprego de pós-graduação estrito sensu em instituição de ensino superior no país. Ato dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação no país, com ou sem afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para este fim. Então, os afastamentos realizados de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargo efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 anos, no caso do mestrado, e 4 anos, no caso do doutorado. Então, você tem que trabalhar 3 anos, no caso do mestrado, para receber esse afastamento, e 4 anos, no caso do doutorado, para receber esse afastamento. Esse período inclui aí o estágio probatório. Então, nenhum servidor em estágio probatório vai poder receber o afastamento para participação em programa de pós-graduação em estrito sensu no país. Por que não? Porque só depois de 3 anos de trabalho. E o servidor só fica estável depois de 3 anos. Depois de 3 anos, ele passa pelo estágio probatório. Ok? Em estágio probatório, não pode participar de pós-graduação estrito sensu. Que não tenham se afastado por licença para tratar. Vamos voltar aqui. Os afastamentos para a realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos a servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de interesses particulares, para gozo de licença capacitação ou com fundamentos desse artigo nos 2 anos anteriores. Então, se 2 anos anteriores à data de solicitação do afastamento. Se há 2 anos ele já pediu uma licença para tratar de interesses particulares, ok? Aí o que é que acontece? Ele vai ter que esperar, se ele pediu uma licença para tratar de interesses particulares, ele vai ter que esperar 2 anos para pedir o afastamento para curso de pós-graduação estrito sensu, beleza? Vamos mais. Os afastamentos para a realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargo efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 4 anos. Pós-doutorado também tem que ser 4 anos e também inclui aí o período de estágio probatório. E não tenham se afastado por licença para tratar de interesses particulares ou com fundamento neste artigo nos 4 anos anteriores à data de solicitação. Veja que agora ele não pode ter se afastado durante o período aqui de 4 anos, ok? Se ele pedir uma licença para
a tratar de interesses particulares, ele tem que esperar 4 anos para ser afastado para um curso aí de pós-graduação. E aí temos um resumo. Tempo efetivo de exercício para concessão, mestrado, 3 anos, doutorado e pós-doutorado, 4 anos. Inclui o tempo de estágio probatório em todos os casos. Período que não deve ter utilizado outro tipo de licença para assuntos particulares, capacitação ou com fundamento nesse mesmo artigo, 2 anos, caso do mestrado, 2 anos, doutorado, e 4 anos, com ressalva de que não se aplique no prazo o período de utilização de licença capacitação anterior, pós-doutorado, ou 4 anos também, caso de pós-doutorado, ok? Então, 3 anos, mestrado, 4 anos, doutorado, 4 anos, pós-doutorado, período de não utilização de outro tipo de licença, 2 anos mestrados, 2 anos doutorado, 4 anos anteriores, pós-doutorado, com a ressalva de que não se aplica no prazo, não se aplica, ok? O período de utilização de licença capacitação anterior. Então, se você fez uma licença capacitação anterior, então não vai se aplicar nesse caso. Concessões. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por um dia para doação de sangue. O que você vai fazer mais de um dia para doar sangue? Não vai, né? Você vai lá, doa o seu sangue e tchau. Então, não pode ser mais de um dia. Pelo período comprovadamente necessário para alistamento e recadastramento eleitoral, limitado em qualquer caso a 2 dias. Por 8 dias consecutivos em razão de casamento e falecimento. Bota a mesma data, né? Casar e falecer, mesma quantidade de dias. Casamento e falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrastas, filhos, enteados, menor, sob guarda ou tutela e irmãos. Então, 8 dias aí de luto. No caso do casamento e no caso do falecimento de alguém. Será concedido horário especial ao servidor estudante. Isso aqui cai muito, viu? Quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Então, o servidor, estudante ali está tendo incompatibilidade entre o horário escolar e o cargo lá que ele está ocupando. Então, vai ser concedido um horário especial. Para o efeito do dispositivo neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal. Ele vai ter que repor, ok? Compensar as horas que ele não trabalhou porque estava estudando. Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. Então, o servidor público que tem uma deficiência, tem que ir ao médico, tem que fazer alguma coisa, comprovou isso na junta médica oficial, ele não precisa compensar horário. As disposições nos constantes do artigo ou do parágrafo 2 são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Você tem um filho, um cônjuge, um dependente com deficiência, você vai levar ao médico. Foi comprovado pela junta médica oficial, você não precisa compensar horário, será dado esse horário especial para você. Será igualmente concedido horário especial vinculado à compensação de horário a ser efetivada no prazo de 1 ano ao servidor que desempenha a atividade prevista no incisos 1 e 2 do caput do artigo 76A dessa lei. No artigo 76A, e dá uma olhada no inciso 1 e inciso 2. Nós falamos isso no vídeo passado, que fala de atuar como instrutor, né, em cargo de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regular, ou também participar de banca examinadora, de comissão para exames orais, ou seja, esse caso aqui é aquele caso de que você recebe gratificação para encargo de curso ou concurso. Então, será dado a você um horário especial que você deve compensar no período de 1 ano para que o servidor desempenhe as atividades aí de curso ou concurso, ajudando ali a ser instrutor de curso de formação, a participar de banca examinadora, corrigir provas, elaborar questões de provas, etc. Ok? Então, aí o artigo 98. O artigo 99. O servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração é assegurado na localidade da nova residência ou mais próxima matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, independente da vaga. O servidor foi, ele é estudante, foi, aí
mudou de sede, né? No interesse da administração, ele tem direito a receber, fazer essa matrícula na nova residência, no lugar mais próximo, né? Uma instituição de ensino ali congênere, beleza? O disposto nesse artigo estende-se ao cônjuge, ao companheiro ou aos filhos ou enteados do servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial. Então, nesses casos também, você é servidor público, foi removido, sua mulher estuda, então ela tem o direito de ser matriculada numa instituição de ensino equivalente ali, beleza? Então, esses foram os artigos aqui, que fala das concessões. Aqui nós temos um resumozinho. Concessões, servidor deficiente. Terá direito ao horário diferenciado, sem necessidade de compensação de horário. Servidor que tenha dependente deficiente, mesma coisa. Servidor estudante, horário diferenciado, mas deve compensar os horários. Ok? E agora vamos para os conhecimentos específicos, falando de recrutamento e seleção. Recrutar alguém. Recrutamento e seleção são dois processos utilizados aí para incluir novas pessoas na organização. São chamados comumente de processo de provisão, suprimento ou agregação de pessoas. Então, lembra lá de um dos processos que a gente viu lá? Manter, agregar, aplicar, monitorar pessoas, na gestão de pessoas? Também, no caso do recrutamento da seleção, um processo de agregar pessoas. Podemos conceituar a atividade de recrutamento como um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Veja aí essa imagem, né? Um servidor ou uma empresa está precisando de funcionário e tem vários candidatos aí qualificados querendo essa vaga. Então, esse é o recrutamento, ok? São as técnicas que você convence os candidatos a virem até sua empresa, a sua organização. Beleza? Segundo Marras, o que efetivamente aponta para a necessidade de acionar um serviço de recrutamento e seleção é um dos seguintes acontecimentos. Rotatividade, que é o número de empregados desligados da empresa num determinado período, comparadamente ao quadro médio de efetivos. Então, às vezes, os empregados saem, né? Tem uma rotatividade muito grande, então você tem que trazer mais pessoas para a organização para suprir a necessidade daquele. Aumento do quadro planejado. Quando a empresa cresce, ocorre aumento de produção, reestruturação administrativa, pode ocorrer aí um aumento do quadro planejado. E aí você precisa recrutar mais pessoas. E aumento do quadro circunstancial, por exemplo, final de ano, vende mais, né? Então, nesse caso, as empresas acabam contratando mais pessoas, uma circunstância ali diferente. Com variáveis não controláveis, trata-se de motivos não planejados, mas que, por necessidade, terão de ser atendidos. Então, se nesse mês está tendo mais pessoas, mais clientes, vou contratar aqui, vou recrutar e selecionar pessoas para me ajudarem. Esses dois conceitos são muito importantes, mercado de trabalho e mercado de recursos humanos. Às vezes confundem, viu? O mercado de trabalho refere-se às ofertas de oportunidade de trabalho oferecidas pelas organizações. Então, cuidado para não confundir. Quando diz o mercado está em situação de oferta, mercado de trabalho está em situação de oferta. Quer dizer que tem muitas oportunidades de trabalho, ok? Temos as oportunidades de trabalho são maiores do que a procura. O mercado está procurando. Quando está equivalente, quer dizer que tem um equilíbrio entre as pessoas que procuram e as ofertas que estão sendo feitas. E quando está em situação de procura, temos que as oportunidades de trabalho são menores que a procura. Por quê? Quando a gente diz assim, mercado está em situação de procura, a pessoa pensa que o mercado de trabalho está procurando alguém. Não, não, não. O mercado de trabalho está sendo procurado. Tem muita gente querendo trabalho, ok? Então, tem poucas oportunidades, ok? A procura é maior do que as oportunidades. Agora,
o mercado de trabalho está em situação de oferta, ok? Então, o mercado de trabalho está se oferecendo empregos. E aí, as oportunidades são maiores do que a procura. Agora, no caso do mercado de recursos humanos, está falando das pessoas, né? É o lado oposto. Quando ele fala o mercado de recursos humanos está em oferta, quer dizer que tem muitos candidatos para poucos cargos, ok? O número de candidatos é maior do que a procura. Já o mercado de trabalho ou mercado de recursos humanos está equivalente, tem muitos, ou tem equilíbrio entre o número de candidatos e oferta de emprego. E o mercado de trabalho está em situação de procura, quer dizer que temos um número de candidatos menor do que a procura, beleza? Número de candidatos menor do que a procura. Então, aí o mercado de recursos humanos está em procura, beleza? Tem um número de candidatos menor do que a procura. E já no mercado de recursos humanos está em situação de oferta, que o número de candidatos é maior do que a procura, beleza? Então, numa situação aqui, qual o melhor para um funcionário? O mercado de trabalho ou o mercado de recursos humanos em procura. Está procurando candidatos, ok? Temos o número de candidatos. O número de candidatos é menor do que a procura, ou seja, tem emprego sobrando, né? Já em cima, não. O mercado de recursos humanos está em oferta, temos que o número de candidatos é maior do que a procura, então é mais difícil de encontrar emprego. Isso confunde demais. Então, tem que pensar, mercado de trabalho, oferta, tá oferecendo. Aí você vai pensar, mercado de trabalho em oferta. Temos as oportunidades de trabalho que são maiores do que a procura. Está oferecendo emprego. Equivalente é fácil. Em situação de procura, muita gente está procurando emprego. Então, fica mais difícil de arrumar, beleza? Já aqui, recursos humanos em situação de oferta. Pessoas demais, candidatos demais para trabalhar. Fica mais difícil. Recursos humanos em situação de procura. Temos que o número de candidatos é menor do que a procura. Então, estão procurando pessoas para trabalhar, beleza? Lembre disso aí, notem no seu PDF. Se quiserem imprimir, imprimam, anotem, vejam a diferença e vamos que vamos. Recrutamento interno e externo. Recrutamento interno e externo. As fontes de recrutamento se referem à pesquisa, identificação e consolidação das diversas instâncias de exploração de recursos humanos. Elas podem ser interno ou externo. Interno, dentro da própria organização. Externo, vai procurar pessoas fora, ok? As fontes internas se resumem basicamente ao banco de dados da organização, banco de talentos. Já as fontes externas podem ser as mais variadas, como banco de currículos, indicação de colaboradores, sindicatos, associações, outras empresas, e esse Red Router, que eu não sei como é que pronuncia, que é um funcionário responsável por encontrar pessoas, beleza? Quais são as etapas aí do recrutamento? É porque existem vários conceitos e vários a gente vai pegando as ideias, vai fazendo questões. Nem tudo vai estar aqui, porque se for colocar tudo, vai ser um livro gigante. Você vai perder até, vai ficar se apegando a coisas que não têm tanta importância. Então, a gente vai vendo aqui, tranquilamente. Os autores Lacombe e Heilborn, não sei como é que pronuncia, mencionam, primeira etapa de recrutamento, o levantamento de perfil a ser preenchido para uma determinada função ou cargo. Você vai conhecer o cargo, né? Qual o perfil? Quem eu preciso aqui? Segunda etapa é a divulgação interna na organização para que todos tomem conhecimento que está precisando daquele trabalho, ou daquele funcionário para aquele cargo. Terceiro é a análise de um currículo a partir de uma triagem que mostra uma primeira impressão das qualificações dos candidatos. E quarto é uma entrevista que trata de mostrar os pontos que poderão ser aprofundados ao longo da seleção. Então, essas são as etapas. Quais são as vantagens e desvantagens aí do recrutamento interno e externo? Vantagens, no caso do interno, aproveita melhor o potencial da organização,
motiva, encoraja, porque os profissionais vão ficar motivados ali a pegar um cargo melhor, incentiva a permanência e a fidelidade dos funcionários, é ideal para situações de estabilidade e procura de mudança ambiental e pouca mudança ambiental, não requer socialização organizacional de novos membros, a probabilidade de melhor seleção, porque você já conhece os candidatos, custa financeiramente menos, que é mais rápido que fazer o recrutamento, né? Porque no caso aí você já está fazendo um recrutamento interno, está ali, você já conhece. Agora, quais são as desvantagens? Bloqueia a entrada de novas ideias, porque está o mesmo funcionário, não mudou. Facilita o conservantismo e favorece a rotina atual. Mantém quase inalterada o atual patrimônio humano. É ideal para as empresas burocráticas que mecanicista, né? Faça isso desse jeito, desse jeito. Mantém a conversa cultural organizacional existente e funciona também como um sistema fechado de reciclagem, porque vai contínua, né? Porque aí vai só reciclando aquela pessoa, não tem ideias novas aí. Já o recrutamento externo, gente, o externo, as vantagens, vai introduzir sangue novo na organização, enriquece o patrimônio, aumenta o capital intelectual, renova a cultura organizacional, incentiva a interação da organização, é indicado para enriquecer mais intensamente e rapidamente o capital intelectual. Mas as desvantagens, afeta negativamente a motivação. Ah, tá procurando, eu trabalho aqui há não sei quantos anos, está procurando fora, entendeu? Reduz a fidelidade do funcionário, porque ele não vai pensar que não vai crescer na empresa. Requer a aplicação de técnicas seletivas, tem que selecionar, recrutar, dar um trabalho maior. Exige esquemas de socialização, os empregados não conhecem a organização, e é mais custoso, oneroso, demorado e inseguro que o recrutamento interno. Então, você pode usar, né, o recrutamento misto, que é a mistura do interno com externo. Cada organização tem que tomar essa decisão e pode optar aí por misturar os dois. O que é selecionar? Depois que você recruta as pessoas chegam à sua empresa, você vai começar o processo seletivo. O objetivo da seleção é escolher e classificar os candidatos mais adequados às necessidades do cargo da organização. Então, Chiavenato, ele ensina que as informações sobre o cargo a serem preenchidas podem ser obtidas de 5 maneiras. Você tem que conhecer o cargo, né? Para você selecionar o melhor candidato. Descrição e análise do cargo, você vai descrever o cargo, o conteúdo do cargo, os requisitos que o cargo exige do ocupante. Independente do método de análise aplicado, o importante para a seleção são as informações sobre os requisitos e as características que o ocupante do cargo deverá possuir para o processo. Então, outro método também, outra maneira, é a aplicação da técnica de incidentes críticos. Consiste em os chefes diretos anotarem os fatos e comportamentos do cargo que produzem melhor, no máximo, e pior desenvolvimento do trabalho. E aí, essa técnica identifica as características desejáveis e as indesejáveis para os candidatos, e você vai fazer a análise ali dos seus candidatos. Requisição do empregado consiste em verificar os dados da requisição do empregado que foram preenchidos pelo gerente de linha e especificam os requisitos, as características que o candidato ao cargo deverá ter. Se a organização não possui um sistema de análise do cargo, o formulário de requisição do empregado deverá ter campos apropriados para o chefe direto especificar esses requisitos. E também análise do cargo no mercado. Se for um cargo novo, você pode analisar os cargos que tem no mercado, quais são as características, qual é o conteúdo, os requisitos para a ocupação daquele cargo, ok? E a hipótese de trabalho, se nenhuma das alternativas anteriores puder ser utilizada, pode ser empregada uma hipótese de trabalho que é uma precisão aproximada do conteúdo do cargo e o que ele exige de seu ocupante. Requisitos, como simulação inicial. Você vai simular ali quais são os requisitos, as características e vai fazer essa hipótese de trabalho. Ok? O processo de seleção, por ser um dos processos da área de gestão de pessoas, é uma responsabilidade de linha e uma função staff. Lembra do conceito linha staff? Das organizações linha staff? A linha, que é quem está ali liderando, vai ter a responsabilidade de decidir
quanto ao preenchimento do cargo. E a função é do staff. O staff vai verificar os candidatos, fazer as entrevistas, fazer as técnicas de seleção, preparar e treinar os gerentes nas técnicas de entrevistar o candidato, aplicar aí os testes psicométricos, personalidades, se necessário, assessorar os gerentes do processo seletivo, se necessário. E a responsabilidade é de linha, né? Vai decidir quando, quais são os candidatos, quantos candidatos serão necessários, vai avaliar e comparar os candidatos por meio do resultado das entrevistas, vai decidir a respeito da aprovação e rejeição do candidato e escolher o candidato final ao cargo. Então, linha tem a responsabilidade, staff tem aí a função. Quem faz a seleção é o staff, mas a responsabilidade aí é da linha, beleza? Então, esses são os conhecimentos aqui principais. Português, classes de palavras, aí vamos falar das preposições. Vamos lá. Qual o conceito de preposição? É a classe que é conectivozinho, né? A classe que liga palavras entre si. É invariável, estabelece relação de vários sentidos entre as palavras que ligam. Sintaticamente, as preposições não exercem. Português, vamos falar aqui das preposições. O que é uma preposição? É a classe de palavra que liga palavras entre si, é invariável e estabelece relação de vários sentidos entre as palavras que ligam. Não exerce nenhuma função sintática aí, são considerados conectivos, ou seja, elementos de ligação entre termos oracionais. As preposições podem introduzir complementos verbais, aqui, obedeço é um verbo, quem obedece, obedece a alguém, aos meus pais, que é um complemento verbal. Complemento nominal, continua obediente, obediente é uma palavra, né? Substantivo aqui. Obediente a quem? Aos meus pais, por isso que é um complemento nominal. Locuções adjetivas, ela é uma pessoa de caráter, está caracterizando a pessoa, então aqui o de é uma preposição. Locuções adverbiais, naquele momento agir, o modo como agiu foi com cuidado, então aqui é uma locução adverbial, e ao chegar foi abordado por 2 ladrões. Ao chegar é uma oração reduzida, terminada aqui, o verbo termina em ar, é ou i, são orações aí reduzidas, ok? Vamos mais. Preposições podem ser preposição essencial, sempre funciona como preposição, e preposição acidental. A essencial, a, antes, de, por, com, em, sob, até, são preposições essenciais. Preposição acidental, além de preposição, pode assumir outras funções, como segundo, consoante, mediante, tirante, fora, malgrado, são exemplos. Locuções prepositivas, chamadas de locução prepositiva, o conjunto de 2 ou mais palavras que tem o valor de preposição. A última palavra dessa locução é sempre uma preposição. Exemplos: por causa de, ao lado de, em virtude de, apesar de, acima de, junto de, são locuções aí prepositivas, ok? As preposições podem combinar-se com outras classes gramaticais, como aqui. Do é a combinação da preposição de mais o artigo o, no, em mais o, daqui, de mais aqui, e daquele, de mais o pronome demonstrativo aquele. Ok? Emprego de preposições. As preposições podem estabelecer variadas relações entre os termos que ligam. Limpou as unhas com o grampo. É um instrumento, né? Estive com José. Relação de companhia. Estou com você. Fiz isso com aquilo. Instrumento. A criança arrebentava de felicidade. Relação de causa, né? Arrebentava porque estava feliz. O carro de Paulo é novo. Posse. A preposição a pode se fundir a outra, ou
com outro A, né? A mais A, que é o A da preposição mais A do artigo, e formar aí o acento agudo grave, que é a crase, né? Recebe o nome de crase. Vou à escola. Esse A aqui, quem vai a algum lugar, é uma preposição, e o artigo que vem na frente de escola é, juntos aí, o A do artigo mais o A da preposição, forma a crase. Quando você lembra, vou, se você substituir essa palavra escola por shopping, vou ao shopping, você está juntando a preposição a mais o artigo o. Quando você junta a mais a, forma o a craseado, ok? Que aí é a preposição mais o artigo. E aí forma a crase. Nós vamos ter aqui um vídeo só sobre crase. E é isso aí. Esses foram os conteúdos desse dia. Próximo vídeo, teremos aí a revisão dos conteúdos do dia 4 e 5, com resolução de questões. Tem aqui várias questões. Tem aí, já tem o PDF aí para vocês poderem adquirir esse material. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, dá trabalho para fazer. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.